Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1, versículo 8 e versículo 9, que nos dizem assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 8: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Bom, quando Tiago ele escreve essa carta, ele a igreja destinatária que tinha grandes problemas relacionados, problemas internos de relacionamento entre principalmente pessoas ricas, pessoas pobres. E aqui ele passa a ensinar que a fé verdadeira, ela rompe toda e qualquer barreira de discriminação. Veja que há poucos dias os noticiários do mundo foram muito movimentados devido a uma suposta morte de um rapaz negro nos Estados Unidos por causa de uma ação policial. Daí movimentos se levantaram protestando com os dizeres, né, vida negras importam e etc. E até mesmo cometendo abusos de violência contra outras pessoas, roubos e saques a lojas, depredações, até mesmo de lojas de pessoas que eram negras. Por outro lado, existe também o socialismo, que é uma ideologia que prega o conflito e a revolução entre patrões e empregados, que na verdade nunca tem fim, pois quando a ordem é invertida, o poder sai dos patrões e coloca-se os empregados, sempre vai haver a figura daquele que é oprimido e daquele que é o opressor. Irmãos, é assim que caminha a humanidade, construindo e incentivando o conflito de raça, o conflito de etnia, o conflito entre os sexos, o conflito econômico, o conflito social e etc. A pergunta é: quando é que isso finalmente vai ter fim? Irmãos, Tiago aqui ele nos ensina um princípio do Evangelho que deve guiar os nossos relacionamentos, como ele menciona aqui no versículo 8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei dita por Jesus, junto com amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Jesus falou isso lá em Mateus 22, dos versículos 36 até o versículo 40. Esse é o princípio básico do relacionamento do crente. Um relacionamento com Deus, no qual deve amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento. E um semelhante, como diz Jesus, a esse que é amar o próximo como a ti mesmo. E é por isso que Tiago faz essa exortação aqui no versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Irmãos, o que Tiago está ensinando é que a nossa fé em Jesus não promove a discriminação, mas promove a igualdade de posição. Nós não olhamos para as pessoas pelo seu exterior, olhando a sua vida financeira, olhando a sua cor, a sua raça, o seu sexo, se ela é homem, se ela é mulher e etc. Mas nós olhamos pelo seu interior. E quando eu falo interior aqui, não é falando no seu coração se o seu coração é bom ou ruim, porque todos nós sabemos que o coração de todo ser humano é corrompido pelo pecado. Quando eu falo de olharmos para o interior, eu estou falando de olharmos para o Espírito Santo que habita em cada irmão dentro da igreja. É o Espírito Santo que nos faz ter a mesma posição diante de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. A morte de Jesus foi em favor de pessoas de todas as raças, de todos os níveis sociais. A morte de Jesus foi em favor tanto do homem quanto da mulher. Paulo nos ensina isso de uma forma muito clara lá em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 26 a 29, ao dizer: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé
em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, irmãos, que o ensino de Tiago é o mesmo ensino que Jesus ensinou sobre amar ao próximo como a si mesmo, e é um ensino também confirmado por todos os outros apóstolos. A morte de Jesus foi em favor de todos os tipos de pessoas, em todas as partes do mundo, e portanto a igreja, ela jamais pode promover a discriminação, sendo que o que importa é aquilo que nos une, que é a presença do Espírito Santo que nos converteu e nos tornou filhos de Deus. Então a função da igreja é pregar a salvação em Cristo para todos. Veja bem, irmãos, a igreja que se preocupa mais com os pobres do que com a salvação dos ricos está pecando da mesma forma daqueles que pregam a salvação para os ricos ignorando os pobres. Olha o versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. O papel da igreja não é diferenciar as pessoas que precisam de salvação, mas é de igualá-las ao pé do pecado, igualá-las ao nível do pecado, mostrando que tanto rico quanto pobre, tanto homem quanto mulher, tanto escravo como liberto, tanto patrão quanto empregado, todos eles precisam de Cristo. E quando fazemos diferenciação, dizendo que um precisa mais do que outros, nós somos colocados pela lei como transgressores. Irmãos, a igreja, repreendida aqui por Tiago, ela, se você observar os versículos de 1 até o versículo 9, ele vai falar sobre esse problema que estava havendo ali, dessa distinção entre ricos e pobres. Mas Tiago, ele traz essa repreensão buscando o retorno da consciência cristã sobre a imagem de Deus no homem que foi criado. Nós não falamos, os brancos importam, vidas negras importam, vidas de homens importam, ou vidas de mulheres importam. O que nós temos que proclamar é que todas as vidas importam, pois todos fomos feitos à imagem de Cristo. E todos precisamos da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que faz diferença, privilegiando um em detrimento do outro, está pecando. E isto não é atitude do povo de Deus. Estejamos orando nesse momento, irmãos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Te louvamos, ó Pai, porque na Tua graça e na Tua misericórdia, Tu não privilegiaste apenas um povo, Tu não privilegiaste apenas uma cor, uma raça, Tu não privilegiaste apenas homem ou mulher, mas enviaste o Teu Filho Jesus para morrer por todos nós. Para morrer, Senhor, para aqueles que estavam perto, mas aqueles que também estão longe. Para morrer pelo que é negro e pelo que é branco. Para morrer tanto pelo homem quanto pela mulher. Para que todos fossem alcançados e fossem salvos no sangue remidor do Teu Filho. Purifica, portanto, Senhor, nosso coração. Santifica-nos, dando-nos a consciência de ver os homens como Tu os vês, todos necessitados e carentes da graça salvadora. Faz-nos, Senhor, pregar a todos, para que todos, Senhor, sejam alcançados pela Tua salvação e que a Tua bênção, Senhor, venha fluir sobre a vida de cada um. É o que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.